fazer novos amigos, vamos fazer o seguinte: vamos desfazer a nossa amizade. Isso acontece. A inimizade ela acaba quando surgem os desentendimentos, quando os pontos de vista eles já não se alinham mais, quando as opiniões elas começam a se chocar umas com as outras, quando os sonhos, quando os desejos, quando as alegrias elas não têm mais condições de ser compartilhada, e aí então começa a reinar algo que é o ponto crítico de uma relação, que é os desacordos. E ceder às inclinações da carne é decretar uma vida de desacordo com a lei. Porque quando nós cedemos à inclinação da carne, então nós passamos a andar guiados por ela. A Bíblia diz lá em Gálatas que o Espírito ele tem uma inclinação. Quando você está andando no Espírito, quando você está cheio da vida de Deus dentro de você, quando espiritualmente você está forte, então o seu espírito naturalmente ele se inclina para as coisas do Espírito, e Deus habita justamente nas coisas do Espírito. Paulo diz que o pendor do Espírito é para as coisas do Espírito, ou seja, o pendor do Espírito é para Deus. Ao contrário diz, Paulo também disse que o pendor da carne é para as obras da carne. E a Bíblia fala que quando a carne pende para as obras da carne, então ela começa a se alimentar de quê? De Deus? De Espírito? Não, ela começa a se alimentar de cobiças, de idolatrias, de feitiçarias, de adultérios, de todos os desejos carnais que não se agradam a Deus. Por quê? Porque ela não se sujeita à lei de Deus. Há uma briga entre o pendor da carne, Paulo disse isso, que o Espírito ele milita contra a carne. Essa palavra milita vem mesmo da palavra militar, que quer dizer combater, brigar. Então as coisas da carne ela briga com as coisas do Espírito. E quando a carne é mais forte, ela pende para as obras da carne. Mas nessa militação, quando o Espírito é mais forte, então nós vamos tender para quê? Para frutos do Espírito. Na nossa vida espiritual nós temos dois extremos de produção. Ou nós produzimos obras da carne, que é a frieza, que é a idolatria, que é tudo que aborrece a Deus, ou nós produzimos frutos do Espírito. Então é interessante que nós olhamos para as pessoas e queremos que ela produza frutos nobres, que ela, como crente, ela ofereça frutos espirituais, mas não tem como, porque ela está firmada na carne. Você já notou que você olha para alguns crentes e fala: gente, por que ele faz isso? Ele conhece a palavra de Deus, ele foi criado na igreja, ele nasceu num berço cristão, mas como que essa pessoa faz isso? Sabe por que ela faz isso? Porque ela conhece a palavra de Deus, mas ela não produz frutos do Espírito. Não tem como ela produzir, porque ela está sendo dominada pelas obras da carne. Isso é interessante, é profundo, é maravilhoso, e nós temos que mergulhar nisso a cada dia. E um dos principais resultados é que aquele que se pende para as inclinações da carne, ele cria inimizade contra Deus. Viver pela carne é ser inimigo de Deus. Por quê? Porque surgiu os desacordos. Deus é Espírito, e para viver em acordo com Deus, no mínimo nós temos que ser espirituais. Para a gente compreender
essa intenção de Deus, essa lei maravilhosa de Deus, nós podemos voltar lá no Éden. Você já parou para imaginar por que Deus criou o homem? Parou? Por que Deus fez o homem? Nós temos que partir de um princípio. A teologia, ela nos ajuda a partir de um princípio que não é uma regra, mas é um ponto de raciocínio. A Bíblia diz que lá no céu houve uma rebelião comandada por Lúcifer, e ele arrastou consigo poucos anjos. Muitos anjos. Para cada 3 anjos, ele arrastou um. Se tinha 1 milhão, ele arrastou 300 mil nessa rebelião. E a Bíblia diz que todos foram expulsos das regiões celestiais. E nisso então, Deus cria o homem no afã de substituir esses anjos caídos e oferecer a Deus a adoração da qual Ele é digno. Porque Deus, Ele tem essa natureza de ser adorado. A coisa que Deus mais gosta é de ser adorado. Eu li um livro que diz que a fraqueza de Deus é essa. Apesar que Deus não tem fraqueza, nós meditamos nos nossos raciocínios humanos, que a fraqueza de Deus é a necessidade de adoração. Claro que isso é só algo bem literal, que é que vocês pensam que Deus tem fraqueza, é só uma forma de expressar a importância da adoração para Deus. Então o homem foi criado por Deus para substituir os anjos caídos, e o homem foi feito com o instinto adorador, ou seja, eu nasci para adorar, você nasceu para adorar, nós nascemos para adorar a Deus, e Deus, Ele sempre vai requerer essa adoração. Então Deus criou o homem como um ser igual a Ele. Para quê? Para um bom relacionamento. Deus é camarada, olha que Deus maravilhoso. Deus criou o homem para um bom relacionamento com Deus. E Deus se relacionava com o homem. Eu gosto demais disso aqui, amado, de saber que Deus se relacionava com o homem cara a cara. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus descia ao Éden para bater um papo com o homem. Isso é lindo. Para se relacionar com o homem. Deus criou o homem como a coroa da criação, o único ser que no meio de todas as espécies ele tem condições de ter afinidades com Deus. Se você chegar numa anta e falar de Deus para ela, 1000 anos seguidos, ela vai continuar sendo anta, porque ela não tem afinidades com Deus, ela comunica Deus. É interessante, se você olhar para uma anta, você vai dizer, que ser perfeito, apesar que não é um bichinho bonitinho nada, né? Mas você vai notar ali uma certa perfeição, ou seja, é um ser que comunica Deus. Você olha para uma anta e fala, foi Deus que fez, a perfeição de Deus está aqui. Mas a anta, ela não se comunica com Deus. Agora o homem, além de comunicar a Deus, ele também tem essa característica de poder se comunicar com Deus. E era isso que acontecia lá no jardim do Éden. O homem foi criado acima de todas as espécies, com o poder de ter afinidade com Deus. E Deus descia e conversava com o homem, falava de coisas interessantes, até o dia em que Deus desceu e encontrou o homem mais da forma que Deus o tinha deixado. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, ele divide o homem em 2 classes, pelo que nós lemos aqui. Por causa do pecado que se instalou na natureza humana, o homem foi dividido em 2 classes. Primeira classe, os que são amigos de Deus. Esses andam segundo o Espírito. Esse tem a vida de Deus, que é a habitação de Deus dentro de si.
E a outra classe, os que não são amigos de Deus, porque entraram em desacordo com Deus e passaram a seguir as inclinações da sua própria carne. Isso quer dizer, passaram a seguir os seus próprios pontos de vista, a seguir a sua própria vontade e atender às suas próprias necessidades em primeira mão. Uma coisa sobre amizade, irmão. Quando nós falamos de amizade, nós já entendemos logo de pessoas que brigam, que não podem encontrar uma com a outra, que já cruzam os tapas. E às vezes a amizade não é isso. Isso faz parte da amizade. Mas tem amizade que ela simplesmente aconteceu porque houve uma barreira no meio dessa amizade e as pessoas então nunca mais se comunicaram. Talvez não tenham ódio uma com a outra, não tem raiva uma da outra, mas implantou-se uma barreira entre ambas. E quando vão andando na rua e uma percebe a outra, ou muda de caminho, ou baixa a cabeça, ou seja, talvez foram amigos por muito tempo, mas instalou-se um muro no meio. E a Bíblia diz que os nossos pecados também fazem divisão entre nós e Deus. Você não precisa brigar com Deus, você não precisa colocar o seu dedo na cara de Deus, você não precisa dar mal resposta em Deus para você ser inimigo de Deus. Basta que haja a separação. Isso não é por parte da parte de Deus, é pela nossa própria parte. Não é imposições de Deus que nos separam dele, são os nossos pecados que nos separam de Deus. Então, voltando àquele assunto de que Deus visitava Adão e Eva, a Bíblia diz assim, que em uma determinada época aconteceu isso aqui, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O que aconteceu aqui? Estava instalada a separação. Aquele relacionamento verdadeiro, puro, ingênuo, não existia mais. Uma barreira invisível, mas muito poderosa, então, ela se implantou entre Deus e o homem. Aquela conversa casual que tinha lá no jardim, imagina Deus sentado debaixo de uma árvore junto com os dois e conversando de coisas casuais. Sabe por que eu digo que eles conversavam de coisas casuais? É interessante, né, irmão? Nós começamos a conversar com a pessoa hoje, você já notou isso, eu também, com certeza. A gente começa a conversar com a pessoa, dentro de pouco tempo, o que a gente está falando? Isso que eu vou falar para vocês é inevitável em todo o assunto. A gente começa a conversar com a pessoa e dentro de pouco tempo nós estamos falando de problemas. Porque todo mundo tem problema. Ou você está muito feliz, mas tem um filho que não está feliz, tem uma sogra que não está feliz, tem alguma coisa que te incomoda. Agora lá no Éden não tinha isso, porque o homem, no seu estado de perfeição, não tinha problema. Então Deus não tinha que sentar à sombra de uma árvore com Adão para ficar falando de problemas. Às vezes eu imagino Adão mostrando para o Senhor, falando naquele bichinho lá, eu chamei de capivara. Deus diria, que nome esquisito, Adão. É que lá vai chamar capivara. Aquele outro lá que tem aqueles dois morrinhos nas costas, pega lá a anotação, eu coloquei o nome dele de camelo. Lá vai chamar camelo. Aquela árvore lá, o nome dela vai ser jacarandá. Não tinha como falar de outras coisas porque não havia problemas para falar. O homem não tinha problemas e o Éden também não tinha problemas. No jardim do Éden não tinha problemas. Às vezes eu imagino o Éden, irmãos, como um lugar que não tinha subida nem descida, não tinha buraco, não tinha toco, não tinha nada que incomodasse o homem. Era o jardim perfeito de Deus. Lá não tinha espinho, porque o espinho surgiu depois do pecado do homem. Ou poderia andar livremente, porque não tinha esse problema de espinho. Mas o grande problema do homem com Deus foi o pecado.
Esse foi o maior problema do homem com Deus. Quando entre o homem e Deus instalou-se o pecado. Amados, eu quero falar uma coisa para vocês aqui de todo o coração. Cuidado com o pecado. Para mim também. Não estou dizendo que eu não peco. Mas nós temos que tomar cuidado com o pecado. Porque eu quero escolher ser inimigo de Hitler se eu tiver oportunidade. Eu quero escolher ser inimigo dos piores generais, os mais cruéis que já existiram. Eu sou obrigado a ser inimigo de Satanás. Quando falar para você assim, qual é a pior coisa que existe? Você vai dizer é o Satanás. Então, automaticamente, nós somos inimigos de Satanás. Agora, tem uma coisa que eu não quero. Eu não quero ser inimigo de Deus. E eu gostaria de fazer você pensar nisso. Se você quiser ser inimigo de homens cruéis, de homens tiranos, seja inimigo do governador, seja inimigo da Dilma Rousseff, mas não seja inimigo de Deus. Não escolha ser inimigo de Deus. Deus, Ele quer você por amigo, por companheiro, por aquele que ama. Ele não quer você como inimigo. Então, inimigo é isso, irmão. É alguém que entra na sua casa, como Deus entrava no Éden. Quantos querem Deus com livre entrada na sua casa? Faça da sua casa um lugar comum a Deus, um lugar que Deus possa entrar e sair, movimentar, ir em todos os cômodos, em todas as partes, se assentar em todos os bancos, a hora que Ele quiser. Tenha esse tipo de relacionamento com Deus. Isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para a sua alma, isso vai ser bom para o seu coração, isso vai ser bom para a sua autoestima, isso vai ser bom para tudo que está à sua volta. Quem não quer ter um amigo como esse? Quem não quer andar com o peito estufado, dizendo, nenhum mal me acontecerá, porque eu sou amigo de Deus? Não adianta ninguém vir contra mim, porque eu estou protegido. Eu sou amigo de Deus. Não adianta ninguém querer me perseguir, porque eu sou inatingível. Deus é meu amigo. É interessante que tem coisas que marcam. Meu cunhado foi em Israel, disse que quando passava por uma determinada região, o guia turístico mandou o motorista do ônibus diminuir a velocidade e disse: esse aqui é o túmulo de Abraão, ou amigo de Deus. Quantos anos que esse homem morreu? Quantos anos que Abraão deixou de existir? Mas a marca da amizade com Deus ficou. Que a amizade entre você e Deus seja uma marca para as gerações que virão depois de ti. Que a sua amizade com Deus seja uma marca abençoadora, que abençoe o seu vizinho, a sua família, aquele que está distante de Deus. Que a sua amizade com Deus seja algo que influencia aquele que está sofrendo. Para quando você chegar, alguém vai dizer: olha, eu estava enfermo, mas agora eu estou com fé que vai resolver o problema, porque chegou o fulano ali e ele é amigo de Deus. Para quando você chegar numa determinada casa, a alegria reinar, porque as pessoas vão entender: olha, chegou esse ou aquele, e ele é amigo de Deus. E se ele é amigo de Deus, a hora que ele entrar, Deus vai entrar com ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso tem que ser forte na nossa vida. Amém, glória a Deus, aleluia. Não quebre os limites da boa amizade com Deus. Não quebre os vínculos que ligam você a Deus. Isso pode fazer muito mal para você. Deus quer ter liberdade de entrar na sua casa. Deus quer ouvir você. Sabe, irmão, hoje em dia nós estamos numa crise de ouvir, ninguém quer nos ouvir. A gente tem dificuldade para ouvir. E Deus é especialista numa coisa: de ouvir. Deus te ouve. Deus te entende. Deus quer ouvir os seus problemas. Sabe por que Deus gosta do crente que ora? Porque Deus gosta de ouvir. Deus poderia falar assim: olha, eu quero que todo crente tenha um DVD da minha palavra para você só ficar ouvindo ela. Deus não é monólogo. Deus, Ele quer que você tenha a capacidade de ouvi-lo.
mas Deus faz muito mais questão que você ora, que você fala com Ele. Você sabia que Deus tem muito mais